Bom dia, meu querido, paz seja convosco. Vamos então para mais um Recolhendo Maná. Tem uma palavra de Deus para sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar algo muito forte ao seu coração. E eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, na Carta Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 19. Dá um pause enquanto procura e depois acompanha a leitura comigo, amém? Vamos lá? Está escrito assim: sabeis, pois, essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Graças a Deus. Eu não sei porquê, mas eu sinto que várias vezes eu não pratiquei esse versículo. E talvez você esteja se sentindo assim agora também. Porque nós geralmente fazemos o contrário. Queremos ouvir pouco, falar rápido e a gente se irrita mais rápido ainda. Não é verdade? Então eu quero falar hoje sobre comunicação. E o tema é comunicação do jeito de Deus. Querido, a comunicação é um processo que abrange 3 ações: ouvir, falar e compreender. E eu vou trabalhar os aspectos da mensagem em cima disso hoje. O primeiro aspecto é pronto para ouvir. Ouvir é uma atitude fundamental na comunicação. A orientação que Tiago está dando, pronto para ouvir, se refere a fazer isso antes que as outras coisas quando fosse comunicar. Antes de falar, ouça. Antes de pensar, ouça. É isso que ele está falando. O versículo começa: todos, pois, estejam prontos para ouvir. É pelo ouvir que você consegue extrair da pessoa com que você se comunica com mais perfeição o que ela quer expressar de verdade, o que ela sente, o que ela precisa. Se você não ouve, a tendência é que você mais atrapalhe do que ajude ela. A pessoa pode gesticular, tentar dizer, é assim, é assado, é desse jeito. Não, é com as palavras que ela exprime com perfeição. É com as palavras. Tá entendendo, querido? Então você tem que ir pronto para ouvir, sempre disposto a ouvir. Amém? O segundo aspecto que eu quero ministrar agora é tardio em falar. Tardio em falar é o conselho do apóstolo Tiago. E tardio quer dizer demorar. Isso mesmo. Depois de ouvir algo, ou ver alguma situação que você deva se manifestar, pense um pouco. E talvez pense mais um pouco. E se precisar, pensa mais uma vez. Sabe, até onde vale a pena falar. Se você não pode esquecer que tudo aquilo que você disser, tudo aquilo que você fala, isso jamais volta atrás. A palavra dita sempre fica na eternidade, sejam palavras boas ou ruins. As consequências podem ser até transformadas, mas as palavras foram ditas e elas marcam o tempo. Eu vou dar 2 exemplos de palavras que marcaram o tempo. Primeira palavra, a de Pedro. Você não é um daqueles? Quando perguntaram para ele se ele estava andando com Jesus. E a resposta dele foi: não. A palavra de Pedro marcou a história como o apóstolo, o discípulo que negou Jesus. Olha o poder disso. O tardio em falar é isso. É para você pensar antes de falar, refletir antes de falar, de forma que aquilo que você diga não marque negativamente a sua história, ou quem sabe um relacionamento. Quantos casamentos acabam por causa de uma palavra que foi dita fora do horário, fora do momento apropriado? Então você tem que pensar nisso. A palavra tem um poder poderoso. E você tem, aliás, um poder poderoso não, né? Ela é um poder muito forte, eu quis dizer. A palavra pode muito, ela pode muito, para o bem e para o mal. Então, seja sábio. Porque a palavra de Jesus, uma palavra de Jesus também fez toda a diferença. Aliás, uma expressão. Quando ele estava lá no Getsemane pendurado, ele simplesmente disse: consumado está. Consumado está. E isso marcou a sua e a minha vida. Uma palavra marcou a história. Amém, querido? Então, esteja atento a isso, ao que você disse. Tá bom? Vamos lá, terceiro aspecto: tardio em se irar. Eu tinha começado o Maná falando que existem 3 pontos da comunicação. E o terceiro que eu falei era compreender. Então o que você está perguntando? Meu Deus, mas o versículo fala em tardio em se irar. Primeira coisa para destacar aqui: o tardio
do se irar é igual ao tardio do falar. Pensa mais um pouco. E só que aqui, em vez de pensar, eu diria: se segura mais um pouco. Se precisar, segura mais um pouquinho. Aguenta até onde dá, mas não fica com raiva. Sabe, isso tem relação com a reação que você vai ter com aquilo que você vê ou ouve. A situação acontece, você tem que reagir de alguma maneira, sabe? E existem muitas situações revoltantes e que nos deixam às vezes até pirados. Mas tenta relaxar, tenta se irar somente quando você está sozinho, querido. Daí você pode pegar e buscar de Deus, pedir para Deus trazer paz no seu coração. Porque talvez se você se irar na frente da pessoa com que você está revoltado, você vai esganar ela. Você vai fazer o que não deve. Então, querido, busca uma direção de Deus. Deixa para ficar sozinho e permitir que o Espírito Santo toque a sua vida e fale com você. Geralmente, o que deixa você irado agora vai te deixar mais irado ainda quando você compreender a consequência de ter agido nessa situação. Sabe, querido? Simplesmente compreenda. Quando alguém te falar alguma coisa, você tem que compreender. Você não precisa concordar, mas tente compreender. Quem sabe, se o tempo passar, você nem vai se irar. A situação simplesmente vai se resolver. Sabe, querido? Aquele ditado que diz que nós temos 2 orelhas e uma boca, que é para ouvir mais e falar menos, é verdade. É verdade, querido. E eu quero dizer mais. A cabeça é maior que a boca e a orelha junto, justamente para a gente pensar mais antes de fazer as coisas. Então, bota esse cabeção para pensar e age direito. Ouve mais, fala menos e sente mais com a pessoa. Tá bom? Esse era o Maná de hoje. Espero que Deus toque a sua vida e te ajude aí a conquistar muito no dia de hoje. Amém? Fica na bênção em nome de Jesus. Amém.